Oi, gente. Maria Aparecida, Marta Alves, Cleia Gomes, Neném Santos. Prazer. Boa noite. Gente, e eu tô aqui bem tarde, nem sei agora que horas são, mas é que outro dia eu fiz uma live falando que eu ia fazer uma. Tava fazendo uma guirlanda, né? Aliás, eu fiz uns. Oi, Zuleide, tudo bom? E eu queria mostrar daí essa guirlanda para vocês, porque em algumas lives aí eu já mostrei como faz uma guirlanda, como faz com cipó, o trançamento trançado do cipó para fazer uma guirlanda. Depois eu mostrei aí que estava fazendo detalhes para colocar nessa peça, né, que eu estou montando, já está pronta, a guirlanda. É uma guirlanda. Ana Barcelos Artes, boa noite. Mônica que está entrando, Lúcia Maciel. E aí eu queria mostrar para vocês essa guirlanda, né? Essa guirlanda tem uma história e essa história é em relação à minha mudança, né? Eu vou mudar de casa e tô indo para um novo lugar. E teve uma live que eu tava falando dessa questão da guirlanda e mostrando o que, que eu ia fazer. E o meu celular tava acabando a bateria e acabou a bateria e eu não consegui salvar daí a live. Mas agora então eu vou mostrar a guirlanda pronta, né? Boa noite, Agnes. Eu vou mostrar essa guirlanda pronta e explicar assim como é que eu fiz a guirlanda. Deixa eu só tirar uma coisinha de Natal que eu tava pintando aqui. Gurias, falar em Natal, a gente pode comprar umas coisas. Eu já tinha mostrado, eu agora terminei de fazer o efeito ferrugem aqui nessa peça. Ela era uma peça que eu comprei numa loja que vende artigos, assim, produtos chineses, né, de Natal. Como esse anjinho aqui, ó. Então, ele é feito de uma madeira, um aglomerado, alguma coisa assim. É bem leve. E ele não é tão bem acabadinho, mas ele tem um recorte bonitinho, assim como isso aqui. Isso aqui tava tudo descolando, as letras estavam caindo e tinha uma pintura como essa aqui, ó, tá? E aí o que que eu fiz? Eu fiz todo um efeito, uma pintura com efeito ferrugem para mudar o padrão, porque eu vou tornar essa decoração aqui, esse, essa peça, uma peça rústica para fazer uma decoração de Natal. Depois eu vou colocar aqui azevinho, vou colocar elementos que puxem assim para o Natal, mas eu quis fazer esse efeito de ferrugem para ficar com uma carinha de decoração rústica, sabe? Para sair desse padrão aqui, esse padrão tipo muito sem graça, né? E provavelmente eu vou fazer o ferrugem nesse anjinho também, para estar junto com aquela outra peça ali. Aí, gente, eu acho que Carrefour tem um monte de lugar, né? E aí eu fui num Carrefour aqui em Porto Alegre e encontrei essa peça aqui, ó. Essa peça bem simplesinha também, pintadinha toda de branco, né? Mas tem uns detalhezinhos aqui de uns floquinhos de neve e uma estrela aqui, que daí a gente pode fazer uma nova pintura, colocar outros elementos aqui, até usar uma outra base para ter mais espaço para colocar coisas. Eu adoro azevinho, né? O azevinho ele fica muito bonitinho. Não sou muito das bolinhas, mas os azevinhos eu gosto. Oi, Vera, bem-vinda. Olha só, gurias, vou mostrar então a guirlanda. Essas peças de Natal eu mostro em outro momento.
tinha caído o sinal. Eu vou mostrar as costas da guirlanda para vocês verem como é de cipó. Tá vendo? Tudo cipó. Aí o que que eu fiz? Eu comprei essas flores artificiais, esses verdinhos artificiais, né? É tudo... Boa noite, Fátima Souza. Olha só, gurias, eu escolhi rosas. E como eu falei na outra live, né, que eu não consegui salvar, essa guirlanda eu pensei assim, ó, nos meus pais, né? A minha mãe, o nome dela é Cândida Rosa. E minha mãe tá com Alzheimer, não se reconhece mais, não existe mais a minha mãe, existe a Cândida Rosa. Mas eu quis homenagear a minha mãe colocando as rosas aqui. E o meu pai, que já faleceu, ele amava passarinhos e eu também amo passarinhos. E quando eu fui olhar a casa, boa noite aqui do Piauí, boa noite, Rosângela, bem-vinda aí, que legal. Gente, e quando eu fui olhar a casa, né, que a gente vai mudar, bem na peça que vai ser o meu ateliê, na janela, eu encontrei um ninho de passarinhos com os 2 passarinhos recém-nascidos, assim, recém-saídos dos ovinhos. E eles estão lá, agora eles já estão com penugem. Eu não me mudei ainda, porque tenho certas reformas para fazer lá ainda. Mas eu achei aquilo foi um sinal, assim, de bem-vindo para aquela casa. Um sinal, um bom presságio, né? Na hora eu lembrei do meu pai, que o meu pai gostava muito de passarinho. E eu gosto muito de passarinho, talvez por saber isso que o meu pai gostava de passarinho. Então, eu fiz 3 passarinhos em pintura country, ó. E acrescentei aqui na guirlanda. Essa guirlanda, ela é bem grande, né? Ó, 3 passarinhos. Aqui eu fiz um azulzinho e aqui um amarelinho. Então, gurias, eu fui entrelaçando esses verdinho artificial, essas rosas artificiais, e ao mesmo tempo que com o cabinho delas eu fui entrelaçando aqui junto no cipó, eu fui também utilizando cola quente. Aqui eu pintei um recorte em MDF, uma casinha de passarinho, e aqui no centro eu fiz um coraçãozinho escrito bem-vindos, né? Um vasinho de flor que contém uma rosa e aqui um passarinho amarelinho. E a guirlanda, né? Antes a gente usava guirlanda na decoração das casas só lá quando era Natal e quando era Páscoa, né? Então são as guirlandas temáticas. Mas, gurias, fica muito lindo fazer guirlanda para tu usar nas outras momentos do ano. E não faz uma só, faz 2, faz 3 e vai variando. E uma dica que eu dou é borrifar perfume gostoso aqui nas rosas, que quando a pessoa chega na tua casa, ela já chega sentindo o cheirinho gostoso pode ser aquelas águas de lençóis, já chega sentindo aquele cheirinho gostoso de bem-vindo na tua casa. Porque o nosso lar, ele é um acolhimento, né? Quando a gente convida pessoas para ir na nossa casa, é um convite muito especial, porque a pessoa vai estar entrando no teu lar, né? Então, eu sempre comento assim que não importa se a casa é tua ou se é alugada, o lar é teu, né? E a gente faz o lar onde a gente estiver. Então, você vai decorar do jeito que quiser, vai fazer do seu jeitinho. E quando convida alguém para entrar, aquele alguém tem que ser muito bem-vindo, porque vai estar entrando no teu mundo, né? No teu mundo particular.
Então já recebe as pessoas com uma guirlanda na porta, bota cheirinho nas flores, já recebe a pessoa com aquele perfuminho gostoso e a pessoa já vai se sentir acolhida. Por que que eu pensei no meu pai e na minha mãe quando eu montei a guirlanda? Gente, não tem coisa melhor que a mãe e o pai da gente, né? Que nos criaram, que nos educaram, que nos deram um lar, né? Que nos, com algumas exceções, eu sei que não é todo mundo que nasceu, né, de pais que cuidaram, cada um tem sua história, né? Mas quando a gente cresce num lar assim que os pais te cuidaram, que os pais te educaram, fizeram o melhor que eles puderam por ti, mesmo não sendo aquilo que tu esperava, todos nós sempre achamos que o pai e a mãe podiam ter feito um outro caminho pra gente, mas eles nos cuidaram como puderam, né? Assim como nós hoje somos mães, somos pais dos nossos filhos da melhor forma que a gente consegue ser, né? Não existe uma regra, né? Todo mundo busca regras para melhor educar, melhor cuidar dos filhos, mas não existe. A única regra que eu acho que existe é ter amor pelo filho, acolher o filho sempre que ele precisar. E e aí a guirlanda eu usei coisas que lembram meu pai e minha mãe, justamente para trazer essa ideia de acolhimento nesse novo lar que eu vou habitar, né? Então tá demorada essa mudança, eu tô cansada porque a gente encaixota as coisas e pede lá para a companhia elétrica daqui fazer a ligação da luz e estão demorando para ligar e aí isso dificulta um monte de coisa, mas a gente vai um momento certo fazer essa mudança, mas enquanto isso é caixa para cá, caixa para lá e empacota e guarda e vai, leva alguma coisa para já poder circular aqui onde a gente está, para não ficar tanta caixa no meio do caminho, né? Então eu pensei, eu vou fazer uma guirlanda para essa casa, para já levar uma energia boa, né, de amor, de carinho, de acolhimento lá para a porta de entrada da casa, para que a gente tenha luz, tenha paz, tenha amor, tenha alegria nessa nova morada. E cada vez que a gente está no nosso lar, a gente sempre tem que pensar isso, gurias, vamos fazendo uma coisa diferente, uma coisa que traga, que simbolize amor, vão lembrando as coisas na história de vocês, né, na família de vocês, quais eram as coisas que aconteciam, que você lembra assim, que representam o amor, que representa a alegria de quando você era criança. Pega um objeto, transforma, pega lá um objeto que era da mãe, do pai, da tia, começa a transformar, trazer alegria, trazer cor, né? E fazer uma coisa bonita. E olha só, a gente está usando aqui flores artificiais, né? E tudo bem, né, gente? Flores artificiais são bonitas também. Aí, claro, você tem que escolher uma flor artificial que não seja assim com brilho, né? Que não tenha aquela coisa plástica, assim, que senão aí fica parecendo coroa de velório, não é isso? É para fazer uma coisa bonita com estilo rústico por causa do cipó, né? E aí e vai colocando os elementos que representam coisas boas para ti, né? E coloca lá na porta de casa, né? Porque já deixa bonito de chegada, né? Até para você mesma quando tá voltando da rua e tal, vai entrar em casa, tu vê a tua guirlanda lá na porta, uma coisa que você que fez, né? Ou que uma amiga fez para você. E é um bom presente, né? Bom presente para dar para alguém, fazer uma guirlanda. Tem diversos tamanhos de guirlandas de cipó. E coloca os elementos assim que a pessoa goste. Então, fica bonito. E para Natal, também dá para usar a guirlanda de cipó. Fazer também com estilo rústico. Vou fazer provavelmente adiante, né? E aí vocês vão ver
E aí eu uso os azevinhos, que eu tenho paixão pelos azevinhos. E aí tu pode fazer coraçõezinhos com tecidos de estampa que lembre o Natal. Fica muito engraçadinho. Pra gente sair daquele padrão, o padrão de bolinha, o padrão de carinha de Papai Noel. Dá para ter carinha de Papai Noel, mas podemos fazer assim, carinha de Papai Noel, como, em vez de passarinho, uma carinha de Papai Noel, sabe? Pintadinho, né? Mas coloca outros elementos, né? Os raminhos verdes, os azevinhos, a gente pode usar aquele pompom vermelhinho, que a gente já compra assim nas lojas de artesanato, e faz assim, cola com cola quente, três pompons vermelhinhos, um ramo verdinho, já fica com aquela cara de azevinho, né, que representa bastante o Natal. Então, eu queria mostrar para vocês essa guirlanda, né, que eu comecei a falar no outro dia, e tá aqui, tá pronta, né, esperando, né, o dia, assim, de mudar para lá e já ter uma guirlanda com essa representação toda que eu falei para vocês aqui, tá bom? Gente, eu tô super cansada, né? Porque hoje eu fiz a tomografia, né? Que eu faço controle do meu cérebro. E eu sempre fico tensa, porque eu sempre tenho medo que o aneurisma volte, né? E na verdade, todo mundo que já teve algum problema de saúde sempre tem medo que aquele problema volte. Não é o medo de morrer. O medo de morrer eu não tenho. É o medo de ter alguma coisa que me deixe incapaz de algumas coisas, né? Então, assim, eu já escapei uma vez e não queria ter que escapar de novo de outra forma, de sei lá. Mas tudo acontece como tem que ser. Não adianta a gente esquentar a cabeça, né, Gris? Porque vai acontecer o que tiver que acontecer, né? Gente, outra ideia legal pro Natal são as latas, né? Eu ainda não terminei essa aqui. Pra dar de presente para alguém, né? Faz decupagem numa lata. Ó, eu ainda falta pintar aqui por dentro e falta pintar a tampinha. Ó, e falta fazer alguns detalhes aqui que eu quero fazer. Mas pensa num presente charmosinho, né? Que é fazer uma lata estilo de Natal. Você coloca aqui uns biscoitinhos ensacadinho, né? Pra dar de presente para alguém. E a pessoa vai ter essa latinha até depois, assim, a gente acaba usando a latinha para guardar retrós de linha, para guardar coisinhas pequenas, e as pessoas adoram ganhar latinhas, gente. Lata é muito legal, porque além de tu tá fazendo uma reciclagem, tu tá fazendo uma arte bonita e vai presentear alguém que vai sempre lembrar de ti quando pegar a lata. Então fica aí essas dicas de comprarem esses elementos. Isso aqui no Carrefour custou R$ 12. Então, podia ser menos, porque ele é muito simples. Mas vamos fazer uma técnica aqui para ficar bem bonito, bem diferente, como eu tô transformando esse aqui, que era um cor de rosa, tipo uma pintura tipo essa aqui, nada a ver, e era cor de rosa. Eu já transformei ele todo. Eu vou usar aqui provavelmente algum tipo de luzinha. Vou ver ainda e vou mostrar para vocês. Tá bom? Eu espero aí que vocês tenham uma ótima noite, que vocês tenham alegria e paz, que vocês, antes de dormir, peça a Deus para que, através dos seus sonhos, você possa receber algum tipo de mensagem que seja importante nesse momento da tua vida. Eu acredito muito que a gente, antes de dormir, a gente deve fazer realmente uma higiene mental. A gente tem que fazer, ter bons pensamentos, né, antes de dormir. Fazer uma retrospectiva do dia, agradecer esse dia,
mesmo que tenham acontecido coisas que não foram tão benéficas, que agradece de qualquer jeito, porque as coisas que não dão certo, ou que não foram tão boas, elas sempre nos ensinam alguma coisa. E põe na cabeça, gente, quando hoje eu peguei um Uber e eu disse isso para ele. Ele estava falando que fez um concurso, não passou, que agora vai fazer outro concurso. E aí eu disse para ele, às vezes a gente faz um caminho, faz uma escolha e aquela escolha não dá certo. Mas a gente não deve se revoltar, porque às vezes não dá certo, porque o que tem que dar certo está mais adiante um pouquinho. Então a gente, sabe, aquela coisa, aceita e aguarda. Quem tem fé acaba se entendendo que as coisas acontecem como tem que ser. Como eu estava falando da minha mudança, a gente ia se mudar nesse final de semana. Agora nós vamos ter que adiar essa mudança, porque a CE, Companhia Elétrica aqui, ainda não fez a ligação de luz. Eles fizeram um erro no, no sistema deles lá, hoje a moça disse. Então começou do zero a nova solicitação de pedir a ligação de luz lá. E sem luz é bem complicado da gente mudar. E eu ainda vou fazer uma viagem semana que vem, né? Vou lá para Brasília, fazendo um curso, e aí eu vou voltar no final de semana, então provavelmente essa mudança vai demorar mais um pouco. E o que eu estou dizendo aqui em casa? Gente, tudo vai acontecer na hora que for melhor para todos nós. Então, calma. E eu estava bem agitada e eu estava muito preocupada com esse exame que eu tinha que fazer hoje. E daqui a pouco eu pensei, para que eu ficar agitada, preocupada, se vai acontecer o que tiver que acontecer, vai dar o que tiver que dar. E a gente tem que seguir o caminho, né? Por exemplo, eu vejo que tem pessoas desesperadas por causa da política e por causa de que, cara, gente, não importa quem vai governar o país, não importa nada, nós vamos continuar tendo que trabalhar, pagar imposto, cuidar das nossas coisas. A vida segue, independente dessas pessoas que na verdade são nossos funcionários, porque nós é que pagamos o salário de toda essa gente política que trabalha no Congresso, o presidente, eles são nossos funcionários. Já pararam para pensar isso? Vida que segue. Não esquenta a cabeça com quem é que está no poder, quem é que não está, porque a vida segue. Meu pai, quando morreu, estava com ele, e ele disse para mim, minha filha, nunca deposita esperança em político. Eu nasci, ele morreu com 86 anos, ele disse, eu nasci ouvindo que o Brasil ia dar certo quando mudasse o presidente. E eu tô morrendo vendo que o Brasil continua a mesma coisa, mesmo com tanta troca de presidente. Então, assim, ó, vida que segue. Então, como eu estava falando, antes de dormir, façam bons pensamentos, né? Projetem, assim, as coisas que vocês querem que dê certo na vida. E se vocês acreditam, né, que existe algo além desse corpo, dessa vida que a gente está vivendo, e que esse algo pode nos transmitir uma mensagem, alguma coisa, pede antes de dormir, mas vá dormir com cabeça limpa, assim, de, de pensamentos bons, né? Tem que estar legal, assim, tem que estar aí, pedir, combinar com Deus. Olha, amanhã eu gostaria de acordar lembrando de algum sonho que me traga uma mensagem para tal problema na minha vida, né? Alguma coisa vai acontecer. Ou você vai ligar a televisão de manhã, vai ouvir alguma coisa que vai tocar o coração, vai trazer aquela mensagem que tu está esperando. Ou você vai abrir uma página de um livro, né? Ou tem tantos livros de mensagens, assim, às vezes pede para Deus ali antes, né?
me ajuda a ter uma resposta quando eu abrir esse livrinho de mensagens que vem a mensagem que eu preciso ler, né? Ou um sonho que vá trazer algum tipo de resposta para vocês. E, gurias, não se desesperem se alguma coisa não está dando certo. É porque outra coisa vai dar certo lá adiante. Então, aceita, né? Tem até um mantra que como é que é? Aceito, agradeço. Eu não lembro agora. Mas tem um mantra, né? Que a gente, mas é basicamente isso. Eu confio, aceito, agradeço e continuo confiando porque vai acontecer o que for melhor para mim e para as pessoas envolvidas, né? Gurias, então assim, uma ótima noite para todo mundo. Pensem aí em fazer uma guirlanda para a porta da casa de vocês. Pode ser, gente, tem coisas. Agora eu não vou poder mostrar porque tá tudo encaixotado, mas eu, por exemplo, eu fiz uma guirlanda para a porta da minha casa que era só uma bolachona assim de MDF. Sabe aqueles MDF redondo que tu compra para fazer assim tipo jogo americano, como é que é? Suplá, né? Aquele MDF, eu fiz uma coisa que ficou bem legal. Eu bati um stencil, coloquei ali um, alguma coisa com bem-vindos, alguma coisa assim, botei uma tira de corda e tal, e já virou uma guirlanda, né, para colocar na porta. Então, bora, gurias, bora fazer coisa bonitinha pra casa da gente, deixar nosso amor nas coisas, né? Deixar as pessoas que moram com a gente felizes de ver que a gente está fazendo um lar mais acolhedor, mais bonitinho, mais fofinho, né? Gente, até um coraçãozinho que tu coloca na maçaneta feito à mão, de costura à mão, fica fofo, fica lindo, já dá um agrado visual acolhedor na casa. Então, uma ótima noite para todo mundo, bons sonhos e que seja um amanhecer de muita alegria, que vocês amanheçam com alegria, paz e muito amor, tá bom? Beijo, boa noite.